todas as contas pagas. Tem vários. Acho que é o que mais tem. Ganhar... O Flamengo, durante muitos anos, foi isso, inclusive. E ganhar alguns títulos pode ser importante para pagar algumas contas, né? Dá uma olhada nisso daqui, olha. Como a Copa do Brasil pode ser importante para o Corinthians. Olha só. Valor em milhões das premiações das principais competições. Então, a Copa do Brasil, olha só, quase 70 milhões de reais. Isso, claro, olha lá, valor somado de toda a campanha até o título. Só a final, Bruno. A vitória na final. Da Copa do Brasil. Isso. Digamos que a gente tem lá o time do Bruno e o time do Nicolas. Se o time do Bruno ganha, 50 no ato. Muito bom, hein? 50? 50 milhões. Esse é o prêmio pela vitória na final. Na final. Esses 18 milhões e 700 mil serão de outras fases da primeira. Acumulado, isso, da primeira. É muito bom, mas o abismo que tem em relação ao Brasileirão é uma coisa é bom lembrar que a Copa do Brasil já engloba também a questão da transmissão, né? Exato. É sempre bom fazer essa distinção, né? Que do Brasileirão isso aí é só premiação sem contar os direitos de TV. Então, os clubes já ganharam uma bolada por conta da participação. Isso explica também, tá embutido aí. Mas o que impressiona é a mudança da Copa do Brasil em relação ao que ela pagava no passado, né? Também. Então é o que a gente está falando, em relação ao Corinthians, por exemplo. Dá para o Corinthians deixar de lado a Copa do Brasil? Não dá. Pensando no que ele precisa faturar? Vamos ver como esse valor seria importante para os cofres do Corinthians. Vamos lá, o Corinthians pode ganhar até 61 milhões, então por quê? Né? Quase 62 milhões, porque o Corinthians entra agora na fase de oitavas de final. Então, olha, um ano de prestações da Arena Corinthians. Dá para bancar, hein, professor? Opa, um ano de sossego. 5 meses da folha salarial. Total de patrocínios em 2017, olha só, 78 milhões, então é quase que o mesmo valor. Quase não, né? Mas seria um bom percentual desse valor. E aí a gente tem um resultado financeiro de 2017 que fechou no negativo, apesar do título brasileiro conquistado. Você transformaria 31 negativos em 30 positivos, é isso? Se entrasse essa grana. E lembrando que dá para cobrir uma dessas coisas só, né? Sim. Tem que escolher mas já é suficiente. Não, bacana. Ajuda, né, 61 milhões, quase 62 milhões de reais, Bruno, equivale a 2 patrocínios Masters. O Corinthians não tem patrocínio Master desde abril do ano passado. Ele vive de improvisações, de patrocínios pontuais, tem um patrocínio do suor, tem um patrocínio específico para a reta final do Campeonato Brasileiro. Muito dinheiro. Não dá para deixar de lado, não é, professor? Não. Agora, a diferença entre Copa do Brasil e Brasileiro também tem a ver com renovação mais recente do Brasil, da Copa do Brasil. O brasileiro vai correr da Copa do Brasil acaba de ser renovada. É o primeiro ano da Copa do Brasil com um novo contrato. O primeiro ano do Campeonato Brasileiro com o primeiro contrato será no ano que vem. Mas aí, só para fazer a ressalva que o Léo falou. A Copa do Brasil, ela não paga uma cota de... o clube não ganha uma cota de televisão por conta da Copa do Brasil. Essa premiação também está instituído esse valor. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, Corinthians e Flamengo pegaram algo na casa dos 170 milhões de reais e mais essa premiação. Que é a negociação individual, né? Isso, 170 milhões de cota de televisão, mais esse prêmio. Eu já vi político com mala de 51 milhões. Será que ele estava reservando? Será que ele ganhou a Copa do Brasil? Ele ganhou a Copa do Brasil, não estou sabendo. O que você explica esse dinheiro aí? Eu ganhei a Copa do Brasil. Eles dão de desculpa. Perdeu uma oportunidade incrível. Não tiveram os anões da câmera lá, não? Eu dei muita sorte. O cara tinha 51 milhões em João Alves. Anões do orçamento. Faz tempo, hein? Esse início dos anos 90. Nossa, olha, cara. Que é também comentários políticos também, não partidários, pode ficar tranquilo. Não, mas você vê, faz tempo que tá nessa. Mas isso aí é e eterno. aparece um aqui, um ali. Sempre, só muda um pouquinho. Faz uns 500 anos, mais ou menos. Ou antes até, viu? Mas tem uma mala de 51 milhões e podia ter falado, nosso querido Gedel, na Copa do Brasil, eu ganhei, sou o campeão. Você não viu ontem, à noite? Onde você estava ontem à noite? Não tá sabendo do novo contrato? Agora, é claro que eu falei assim, o Corinthians não dá para abrir mão. Claro que não vai abrir mão. Mas, assim, esse pode ser um fator de fazer o Corinthians focar na Copa do Brasil? Acho que todos estão levando isso em conta. O pessoal do financeiro avisa, né? Seria bom. Copa do Brasil, atenção. Agora, o grande abismo que eu vejo ainda é em relação à Libertadores. É um torneio continental que ainda paga muito menos do que deveria. O André Sanches levantou essa bola uma vez, lembra? Que ele falou que não ia jogar Libertadores, porque pagava muito menos. E ainda continua pagando menos. Quer dizer, num mundo normal, o torneio continental tinha que pagar mais que o torneio nacional. E a principal competição nacional, que eu nem chamo de torneio porque não é torneio, é campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, não pode pagar menos do que a Copa. Ano passado a CBF já sentiu um pouco isso, né? Ficou bravinha que os clubes
estavam largando o brasileiro, mas também tem muito a ver com isso, né? Então não pode estimular a aberração. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são duas competições promovidas pela mesma instituição. E a grande verdade é que o cara ele não tem elenco para se manter ativo nas 3 competições. É possível que nessas primeiras rodadas em que as competições acontecem de forma simultânea, ele dê um jeitinho. Até porque ele está dando jeito em um monte de coisa, né? Mas você falou isso, eu falei, Mas você não, tem mas certeza mesmo? Pedir jeitinho do Carille é sacanagem. Pra temporada não dá, Romulo. Pra temporada não dá. A grande questão é o fôlego mesmo de tudo isso. Acho que é o único- Porque ele precisaria ter um elenco. Ele não tem um elenco. Eventualmente ele vai mexer hoje aqui, vai mexer. O Roger não pode jogar a Copa do Brasil, por O exemplo. Roger e o Matheus Matias não jogam. pode. Hoje, Roger. por exemplo, Jogou já pelo Inter. O perdeu... Roger já jogou pelo Inter, o Matheus já jogou pelo ABC. E o René saiu, a gente está vendo a imagem do Júnior, René, né? saiu sentindo o joelho. Não existe um parecer definitivo sobre a situação, mas já não joga, já não viaja. Então a gente deve ver um Corinthians bem próximo da força máxima. Com Jadson e Rodriguinho jogando centralizados, com o Romero de um lado, com o Cleison do outro. Aí o meio-campo deve ter Gabriel e Maicon. Deve ser essa formação, a defesa tradicional. Então o Corinthians indo com força máxima. Depois, final de semana, tem Campeonato Brasileiro. Depois tem Libertadores. Nessa toada ele vai precisar mexer. O Carille até foi perguntado ontem, qual que vai ser a sua prioridade? Nesse momento eu não trabalho com prioridades, mas em algum momento ele vai ter que É priorizar. o começo do processo. Mas em algum momento ele vai ter que priorizar e eu imagino que a Libertadores vai estar no topo. Sim. A minha dúvida é, brasileiro ou Copa do Brasil? Esse vai ser o X da questão. De novo a gente vai ver um brasileiro assim, cara? Aparentemente, Infelizmente, né? Vai acabar esvaziando rodadas importantes do campeonato. Ano passado foi um crime. Você tinha Grêmio e Palmeiras brigando por ponta de tabela e os dois jogando um contra o outro com times reservas por causa das outras competições. que foi o primeiro ano também da Libertadores até o final, né? Até o final de novembro. Agora parece até uma inversão. Não sei se a gente vai falar do Grêmio, mas o Renato, hoje, para a Copa do Brasil, ele vai poupar, parece que poupa Jeromel e Luan. É uma visão contrária da do ano passado. Ele está poupando os dois para privilegiou as brasileiro. Copas. E agora ele pensa também, ó, tem uma questão de adversário. O Grêmio tem um adversário bem mais frágil que o Corinthians, né? Sim. Depois vai ter a volta na casa dele É isso. e tal. E aí ele também lembra o seguinte. Eu fui lá sem os dois e ganhei no Mineirão, pô. É verdade. Né? Tem isso também. Bom, tem uma boa notícia para o Corinthians, que é a renovação do Balbuena. O corintiano estava preocupado com essa história, mas o corintiano não fique mais preocupado, porque o Corinthians confirmou, então, a renovação de contrato do paraguaio. Tá aí, ó. Aí, fiel, bora compartilhar com os manos e minas, o Fico Balbuena. A arte ficou bem louca, hein? Legal mesmo, tá aí, ó. Fico. Ele é o principal jogador do Corinthians? Depois do Rodriguinho, talvez. Então não é. Então é o não é. Rodriguinho. Não é. Rodriguinho. Um time como o Corinthians não tem Não tem? um protagonista absoluto. Mas a notícia totalmente. é fundamental. Não, a autoridade dele chama muita atenção. Acho que aquela figura simbólica de quem é o líder, quem é o comandante, quem é o Hugo de Leon, na época do Grêmio, e se transportar para o Corinthians atual. É o Balbuena. É, eu Tem também referência absoluta de autoridade General. de comando. General mesmo. Eu acho que ele é o mais importante. Não, e tem a história Mais de que o já Rodriguinho? ter... Eu acho que é. Rodriguinho, poxa, bom, tudo bem que tem o Cássio também agora, né? Você tem alguns pilares ali. Mas a importância do Balbuena Ele- para esse time, é. eu acho que é muito grande. Tecnicamente importante. Assim, em termos de carisma de peso, acho que ainda perde para o Cássio. E para o momento que o time vive, o Rodriguinho acho que está na frente dele. Agora, tem também aquela história de ter perdido o Pablo daquele jeito, né? A novela Pablo, o Pablo acabou indo embora. E o Balbuena também estava se transformando numa novela. O cara que não atendia o telefone, depois o cara passou a atender o telefone, aí tinha reunião, aí tinha uma diferença grande, significativa entre o que ele pedia e o que o clube pedia. Aí acertaram no meio termo e é um contrato por uma duração interessante até 2022. 4 temporadas. O Corinthians vai gastar mais ou menos 1 milhão de euros de luvas para renovar o contrato. O Balbuena passa de 180 mil reais mensais de salário para 270 mil no primeiro ano, 305 no segundo, 340 no terceiro, até fechar em 370 no último ano. Era uma valorização absolutamente merecida. Eu achei que o Corinthians não conseguiria renovar o contrato do Balbuena. Eram os indícios, cada vez mais próximo do fim do contrato, ou seja, ele estaria livre para assinar um contrato com qualquer outro clube no mundo. Então, legal que o Balbuena entendeu o momento do Corinthians
Só não acho que dá para garantir que o Balbuena fique os 4 anos de contrato. Sim. Mas a garantia que você tem é que se ele sair, você vai pegar um dinheiro. Vai Né? pegar um bom dinheiro. Essa é a vantagem. Vai pegar um bom dinheiro. E o Balbuena, Léo, essa para mim é a principal notícia de contratação de reforço do Corinthians para a temporada. Porque a gente pode listar os principais jogadores. O Cássio, o Fagner e o Rodriguinho não tiveram na bica de ir embora. O Flamengo sondou, mas o negócio não avançou. Entre os caras mais importantes, quem estava muito ameaçado de sair era o Balbuena, com direito até a sondagem do Palmeiras. Essa seria uma perda, então, para mim, é a grande notícia extracampo da temporada. E o Carille tem falado de novo, né? Você lê a notícia de hoje, é a mesma notícia do ano passado. O Carille falando, o importante é não perder o pessoal daqui, manter esse elenco, né, professor? E o Balbuena é candidato a sair na janela, né? É candidato a se destacar, a ter propostas. Ele, Rodriguinho, talvez o Fagner, principalmente se tiver Copa do Mundo no meio. São jogadores aí que o Corinthians se arrisca a perder. Mas ainda que perca, é como o Léo falou, é melhor que perca ganhando algum dinheiro, né? Na verdade é uma troca, perde o jogador tecnicamente, mas entra algum dinheiro, do que acabar perdendo o jogador dessa maneira, que todos os clubes agora estão ameaçados, né? Isso é sempre uma corrida contra essa danada dessa possibilidade de assinar com alguém por 6 meses antes. Sim. É uma situação que os clubes precisam se organizar melhor para não se verem chantageados de última hora, né? Nesse caso, o Corinthians escapou. E o impacto aí vai ser enorme. Tem chance, Nicola, de perder mais alguém? Na metade do ano? Tem. Tem, né? Chance sempre tem. Até 31 de agosto é aquele drama de aquele sempre. Desespero de sempre, né? E eu acho que o Corinthians pode receber propostas, por exemplo, pelo Rodriguinho. Se o Fagner for para a Copa do Mundo, é um cara que, por conta até da leitura tática que hoje ele tem, pode ser um cara com mercado internacional. Existe a possibilidade. O que aconteceu, Bruno, nos últimos dias, e a gente traz com exclusividade para o Fã do Esporte, é que o Jadson foi sondado. E não foi por pouco time, não. Foram 4 times que sondaram o Marcelo Robalinho, empresário do Jadson. O Robalinho tratou todos os casos da mesma maneira. Levou a situação para o Alessandro. E o Alessandro, em contato com a diretoria, nem quis abrir conversa. Mas aí times aqui do Brasil. Times do Brasil. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Grêmio e Santos. Só bicho grande. Esses contatos aconteceram quando o Jadson perdeu. Também? Isso. Grêmio, Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Os contatos aconteceram agora, coisa de 3 semanas atrás, quando o Jadson, na teoria, perdeu o espaço do time, mas, na verdade, ele não tinha perdido espaço. Ele estava se recuperando de uma contusão. E os clubes, precisando de meias, entraram em contato e falaram, parece que o Jadson vai para o banco e tal, como é que é essa história? A gente quer entender um pouco mais para, a partir daí, oferecer uma proposta. Não dá para dizer que houve proposta, porque o Corinthians já descartou a possibilidade de negociar o jogador num primeiro momento, porque sabia que mais cedo ou mais tarde, quando se recuperasse da contusão, ele seria titular de novo. O que chama a atenção é que o contrato do Jadson acaba em dezembro. Então, a novela Balbuena terminou, beleza. Pode-se abrir uma nova novela, que é a do Jadson. Assim como o Balbuena, o Jadson também pode assinar pré-contrato 6 meses antes. Só que o Corinthians demonstra muito conforto em relação ao Jadson, por conta da demonstração que o Jadson deu quando voltou da China. Ele volta para o Corinthians para ganhar na casa dos R$500 mil por mês e tinha uma proposta 25% maior do Flamengo. O Corinthians sabia. E o Corinthians não alterou a proposta porque sabia que o Jadson priorizaria a permanência do Corinthians, então o Corinthians não demonstra muita preocupação com o risco de perder o Jadson, vai discutir essa renovação mais para frente, apesar do assédio de Grêmio, Santos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. A gente vai falar do Bayern Real ainda, não? Vamos, claro. Cara, a escalação do Bayern aqui tá sinistra, viu? Daqui a pouco você fala para nós, Léo. Daqui a pouco. Tá. Mas então, bom, o Jadson fica, então o Corinthians não quis nem ouvir. Nem ouvir. Poxa, o Santos está precisando. Muito. Né? O Grêmio, aparentemente, está atrás desse jogador. O curioso é que Santos e Grêmio já haviam aparecido na novela do Ganso também, né? Então parece que eles são 2 clubes que estão procurando esse jogador. Não, mas por que o Grêmio está procurando tanto um meia? Talvez tenha alguma informação do Luan. Esse é o X da questão. Esse, para mim, é o ponto. Já está dando o Luan como... Esse, para mim, é o ponto, entendeu? Quando você vê que o time começa a buscar meia a todo instante, tendo o Luan como meia, não é uma informação, é uma impressão. Já é reposição. É uma leitura que eu faço a partir do mercado. E que é natural, né? Porque já era para ter saído no segundo semestre. Já está no lucro, passado. né? Já está no lucro. Está no lucro no ano Grêmio, né? Bom, vamos falar um